Bom, pessoal, vamos lá então, oitavo ano, fazer a revisão do percurso 7, livros abertos, página 64, ok? Na página 64 a gente vai começar a trabalhar globalização e meio ambiente, tá? Globalização e meio ambiente, gente, por quê? Olha só, diante de tudo que a gente falou sobre o processo de globalização, de crescimento econômico, né, de ampliação dos fluxos de mercado e etc e tal, é claro que as questões ambientais deverão ser tratadas, não é isso? Se nós temos desenvolvimento econômico, se nós tivermos industrialização, se nós tivermos um crescimento das economias do mundo, provavelmente os impactos ambientais aconteceram, não é? Então a gente vai estar vendo isso agora nesse percurso. O percurso fala sobre os principais, no início dele aqui na página 64, sobre os principais debates internacionais sobre meio ambiente. Nós vamos destacar os três principais debates. Nós sabemos que as discussões com relação às questões ambientais, elas já têm mais de 2 séculos, não é? Então, há mais de 2 séculos o homem discute as questões ambientais, só que recentemente nós podemos ver essas discussões graças ao desenvolvimento dos meios de comunicação, ao acesso aos recursos tecnológicos, a gente vê muito falar das conferências ambientais, os tratados e acordos ambientais. Um deles, né, que repercutiu muito mundialmente falando, o protocolo de Kyoto, as conferências que a gente vai estar destacando aqui agora. Bom, o livro de vocês trata o seguinte, as 3 principais conferências ambientais. A Estocolmo 72, na capital da Suécia, Estocolmo, em 1972. A Rio 92, na cidade do Rio de Janeiro, né? E a Rio +10, que esse evento, embora tenha o nome de Rio +10, não aconteceu no Rio de Janeiro, ok? Mas a gente vai falar agora sobre eles. Vejam só. Primeiro, em 1972 foi realizada a Conferência sobre Meio Ambiente Humano em Estocolmo, na Suécia, a capital da Suécia. Olha, Conferência sobre o Meio Ambiente Humano. Esse tema é muito interessante. Bom, esse encontro, ele verdadeiramente, nessa época, ele representou um divisor de águas nas relações ou discussões ambientais entre autoridades de países ricos e as autoridades de países pobres. Sendo que na Suécia, em 1972, em Estocolmo, nessa conferência, os países desenvolvidos se aproveitaram para, de um certo modo, responsabilizar os países subdesenvolvidos pelas questões de degradação ambiental por causa do grau de desenvolvimento que esses países poderiam alcançar no futuro. Então, já responsabilizando os países subdesenvolvidos e indicando de todas as formas que as nações subdesenvolvidas deveriam monitorar melhor os seus índices de desenvolvimento, ou seja, diminuir tais índices para minimizar os impactos ambientais. De um lado estavam esses países ricos afirmando dessa maneira. De outros países subdesenvolvidos já aproveitaram-se para dizer o seguinte, olha, nós precisamos também de desenvolvimento econômico. Nós não podemos simplesmente parar com o nosso processo de desenvolvimento econômico, industrial e etc. e tal, apenas por causa das questões ambientais. Temos que buscar outras soluções. Então, a Estocolmo 72 ela foi marcada por esses debates, né? A questão do aumento do consumo, a questão do aumento da capacidade de produção industrial por parte dos países subdesenvolvidos, ou seja, os países ricos dizendo que seria perigoso para a humanidade, mas se esquecendo, quer dizer, entre aspas, né, que eles haviam passado por tudo isso, não é isso? Mas que os países subdesenvolvidos teriam que barrar os seus processos de crescimento econômico. Bom, 20 anos depois, na cidade do Rio de Janeiro, em 1992, nós tivemos a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Bom, aí, realizada num país subdesenvolvido, símbolo da preservação ambiental, símbolo das questões ambientais do Brasil, né? Afinal a Amazônia está aqui. Naquela ocasião surgiu aquela hipótese de que a Amazônia era o pulmão do mundo. A gente sabe que não é, que na verdade a vegetação aquática ela é responsável pela produção de oxigênio
que nós precisamos, que nós necessitamos. Mas naquela conferência tratou-se um tema fundamental que até hoje é discutido: o desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade. O que é desenvolvimento sustentável? Desenvolvimento sustentável é promover o desenvolvimento econômico utilizando os recursos ambientais, porém tendo a preocupação de manter recursos, de preservar recursos para que as gerações futuras também tenham condições de utilizá-los. Então, isto é desenvolvimento sustentável. Foi extremamente discutido na Rio 92. Tá? Bom, 10 anos depois, na cidade de Joanesburgo, alguns gostam de dizer Johannesburgo, na África do Sul, nós tivemos a conferência que recebeu o nome de Rio +10, outra conferência ambiental. Nessa conferência, falava-se o seguinte: é importante ver a questão da sustentabilidade, tanto que ela recebeu o nome de Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. Essa conferência verdadeiramente não surtiu grande efeito, não foi traduzida em grandes transformações, tá? Mas essa conferência não deixou de ser importante. De fato, ela tratou principalmente a utilização das energias renováveis, tá? Ou seja, busca de novas fontes de energia, fontes alternativas para solucionar as questões ambientais no futuro. Bem, essas 3 foram as principais conferências citadas pelo nosso livro, tá? E são as principais conferências ambientais que aconteceram no planeta. Bom, agora vejam o que é interessante. Nós vamos discutir os principais problemas ambientais do século XXI. Com tanta industrialização, com tanta modernização, nós precisamos discutir as questões ambientais que esse século apresenta. Questões que são uma herança do século XX, mas que nos atormentam agora no século XXI e podem se tornar muito piores no futuro próximo. Tá? Primeira delas, vamos falar sobre a questão da biodiversidade. Gente, a biodiversidade ela é ameaçada, extremamente ameaçada pelas questões ambientais. A diversidade biológica, a variedade de espécies do nosso planeta, que nós vamos falar novamente no final desta revisão. Vejam bem, página 65, degradação dos solos. Gente, quando nós falamos de solo, parece que dentre os processos de degradação ambiental, aquele que sofre menos é o solo, mas não. Sofre tanto quanto os demais elementos da natureza. O solo é extremamente importante para nós. Para que se forme uma camada de solo nutrida, uma camada de solo fértil, levam-se milhares de anos. Então, a decomposição das rochas, a decomposição da matéria orgânica, a nutrição do solo, ela não acontece da noite para o dia. Tá? Então, quando nós falamos da degradação do solo, a gente tem que se preocupar com elementos tais como a erosão, a acidificação e a acumulação de metais pesados, não é isso? Bem como a gente vai colocar aqui a diminuição dos nutrientes e da matéria orgânica que nós temos nutrindo ali o solo. Tá? Então, quando o solo ele fica empobrecido desses recursos, ele começa a apresentar restrições para o cultivo agrícola. Então a gente tem que estar sempre discutindo essas questões com relação ao solo, inerentes ao solo. Tá? Bom, o desmatamento. Quando nós falamos de solo, não podemos descartar o desmatamento. A vegetação ela é uma defesa natural do solo. Se nós desmatamos, se nós limpamos a cobertura vegetal e deixamos o solo desnudo, nós estamos tornando o solo mais suscetível aos processos erosivos. A erosão, devido à falta de vegetação, ela pode provocar sulcos chamados vossorocas. Esses sulcos, essas vossorocas, elas são aquelas fendas gigantescas no solo, porque a água da chuva enxurrada ela vem lavando, ela vem lixiviando tudo e leva tudo embora. Né? E onde é que vai parar isso? No leito dos rios. Mas até chegar no leito dos rios, o estrago foi gigantesco. E o solo vai se empobrecendo. Nós sabemos que a degradação da cobertura vegetal ocorre principalmente em áreas de cultivo agrícola e em áreas de pastagem, quando se tira a vegetação original e planta-se outros tipos de vegetais. Não é? Bom,
Passando aqui para a página 66, é importante a gente observar que quando nós falamos de degradação do solo, nós também relacionamos ao assoreamento dos rios, porque quando nós degradamos o solo devido à retirada da cobertura vegetal, nós vamos provocar erosão e todos os detritos vão ser transportados para as áreas de menor declividade, geralmente são os fundos de vales. A exemplo disso, nós temos o nosso rio Araguaia, completamente assoreado, né? Muito assoreado, por causa da eliminação das chamadas matas ciliares ou matas galerias. Lembra quando eu falei de matas ciliares? Os nossos cílios protegem os nossos olhos e as matas ciliares protegem o leito do rio. Tá bom? Bom, as queimadas. As queimadas são outro impacto ambiental seríssimo promovido pelo homem ou queimadas naturais. Pode ser uma queimada acidental ou natural e pode ser uma queimada voluntária. As queimadas voluntárias provocadas pelo homem, elas são muito utilizadas, principalmente em áreas onde os recursos tecnológicos são menores, são restritos. Elas são utilizadas para limpar a vegetação, para depois se praticar o plantio. Quando se pratica esse plantio, é importante se ressaltar que aquele solo que foi limpado por uma queimada, ele vai perder muitos nutrientes que poderiam ser utilizados naquele plantio. Então a queimada ela não é uma forma adequada de limpeza do solo para a agricultura, para a formação de pastagens. Pelo contrário, a queimada ela elimina importantes micro-organismos que vão nutrir o solo, né, que vão poder nutrir a planta que vai ser cultivada naquela determinada região, naquele determinado local. Outro problema muito sério, né, dentro do processo de queimadas é a emissão de gases estufa, que contribuem para aumentar o chamado aquecimento global. O gás estufa, ele potencializa o efeito estufa, não é isso? Promovendo o aquecimento da atmosfera, chamado de aquecimento global. Lembrando que o efeito estufa é um processo natural. O ruim dessa relação é que quando nós produzimos dióxido de carbono, monóxido de carbono, enxofre, azoto, esses gases estufa vão para a atmosfera e eles vão potencializar o efeito estufa, que é essa capacidade de reter calor na atmosfera. Então, muito mais calor vai ficar retido aqui. Nós teremos um superaquecimento da nossa atmosfera, promovendo efeitos extremamente catastróficos, como, por exemplo, o que é previsto o derretimento das calotas polares, tá bom? O que levaria à elevação dos níveis das águas dos oceanos. E algumas cidades costeiras poderão desaparecer, tá bom? Bom, falando em água, outra questão ambiental importantíssima é a ameaça aos recursos hídricos. Gente, a utilização indiscriminada da água, ela é um problema muito sério, porque aqui no Brasil, como nós temos uma oferta de água significativa, parece que a água nunca vai acabar, mas no ano passado nós percebemos que não é bem verdade, que não é bem assim. São Paulo, o estado de São Paulo, já sofreu com a escassez de água. Nós aqui em Goiânia começamos a perceber que realmente há uma ameaça de diminuição da oferta de água aqui, mesmo porque substituímos as áreas verdes dos nossos quintais, o solo desnudo por áreas de calçada, não é isso? As nossas ruas hoje estão pavimentadas com asfalto, não é? Então a infiltração da água ela é muito menor, abastecendo muito menos os lençóis freáticos e o próprio lençol artesiano, né, que é bem mais profundo, mas principalmente o lençol freático. Então a oferta de água ela é diminuída, não é? Lembre-se do que nós comentamos em discussões e debates que nós tivemos durante as nossas aulas sobre esse assunto, tá? Bem, agora, essa ameaça aos recursos hídricos, ela é uma questão seríssima para o século XXI. Talvez, eu não vou dizer talvez, alguns estudiosos acreditam que a escassez de água pode ser a causa para a Terceira Guerra Mundial. Eu não vou dizer isso, que concordo com isso nesse momento agora, mas eu vou dizer para vocês, é um problema muito sério. Se hoje os homens brigam por petróleo, imaginem por água, que é algo extremamente vital para nós, tá? Mas olha só, a utilização da água hoje, a oferta de água se torna menor, ao passo que nós vamos urbanizando os nossos países, ao passo que nós vamos apresentando um grau de degradação ambiental maior, a oferta de água se torna menor
E ainda contamos com outro agravante, a população se torna maior, né? E elevados contingentes populacionais utilizam muito mais água do que utilizavam, por exemplo, no início do século passado. Tá? E a tendência é que isso continue acontecendo no século XX. É importante a gente estar ressaltando. Bom, professor, quem é que mais degrada? Gente, olha só. Não só a utilização doméstica, industrial, de grandes empresas, mas principalmente a utilização por parte da agricultura. Tanto a agricultura quanto a pecuária, mais a agricultura, gente. As áreas agriculturáveis, elas consomem aproximadamente 70% da água que é consumida do nosso planeta. Então, quer dizer, nós precisamos buscar soluções viáveis para que nós possamos sempre estar reutilizando a água aqui na cidade e para que a água seja muito melhor utilizada nas zonas rurais, ok? Porque, do contrário, faltará água sim no nosso planeta. Bom, finalizando aqui a questão da biodiversidade e perigo. Se nós não cuidarmos do nosso meio ambiente, do meio ambiente humano, se nós não cuidarmos do planeta Terra, nós teremos, com certeza, a perda de várias espécies biológicas, espécies animais, vegetais. Então, nós estamos destruindo, nós estamos degradando, não é? Então, precisamos, de fato, estar buscando corrigir esses impactos ambientais causados por nós. Meninos, este conteúdo é o conteúdo da avaliação de vocês, os percursos 5, 6 e 7. Na semana agora a gente vai estar trabalhando em sala de aula o percurso 8, tá? O percurso 8, não se esqueçam de levar para a sala de aula as folhas de papel Chamex, porque vocês durante as aulas irão elaborar para mim um relatório do conteúdo estudado nas 3 aulas da próxima semana, tá bom? Então, um abraço para vocês, muito obrigado pela atenção, dá um likezinho, curte aí, tá, no nosso canal, dá uma curtidinha nos vídeos do canal para que a gente possa verdadeiramente perceber que estamos tendo resultado. Um beijo para vocês. Quem não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, dê esse likezinho, tá? Olha, boa prova para vocês, bom estudo. E lembre-se, isso aí é uma revisão. Estude primeiro, depois veja a revisão. Beijão do Frank Feitosa. Até logo.